Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nessa terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Tempo chuvoso, tempo feio aqui no Rio de Janeiro, mas nós estamos chegando com as notícias em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil que é parceira do canal Atenção Vascaínos aqui no Boletim AV. A Mais Ágil pode dar a você, nesse final do ano, um grande presente. Se você tiver aquele dinheiro depositado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, a Mais Ágil ajuda você a resgatar essa grana. Olha, há uma possibilidade grande. O telefone está aí na tela. Você entra em contato com ele pelo WhatsApp e eles vão dar a você toda a condição de antecipar esse dinheiro. Rapidinho cai na sua conta. Eles têm expertise para isso, têm conhecimento para tal. E você com esse dinheiro na conta, faz o que você quiser. Paga aquela matrícula, de repente, do seu filho, faz aquela viagem de final do ano, compra um presente para alguém. Olha só que maravilha. De repente, se conseguir agora, pega o dinheiro, compra uma passagem para ver Vasco e Atlético do Paraná em Curitiba. Olha só que coisa fantástica. Tem muitas oportunidades legais. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e você encontra o link na descrição. E quem também está conosco de novo no Boletim AV é o Honey Caps. O Honey Caps que dá a você a possibilidade de ter uma vida saudável e boa ao lado da sua parceira. Homens, normalmente entre 30% e 40%, têm uma dificuldade porque estão muito apressados na relação com as parceiras. E aí, um pouco mais de percentual, você também tem a questão da impotência. A idade vai chegando e você vai ficando impotente. Diante disso, a Anvisa liberou e o produto é natural, sem contraindicação, bom para a sua saúde, para você recuperar toda essa pujança. Faça sim o contato através do link que está fixado no primeiro comentário para você ter o Honey Caps. Em amostras grátis, é o que o Honey Caps liberou. São 30 amostras grátis com 10 comprimidos. Você paga R$19,90 só o frete. Mas você tem a opção, se quiser comprar para fazer o prosseguimento do seu tratamento, você também pode fazer. Mas, no momento, estão liberadas as amostras grátis. Corra para que você tenha uma vida saudável e melhor com o Honey Caps. Bom, o elenco do Vasco se reapresentou hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa. Você está vendo fotos aí da assessoria de comunicação do Vasco da Gama, da fotografia do nosso clube, jogadores fazendo trabalho de musculação, sempre um trabalho de força, coordenado pelo preparador físico Diego Pereira, e também o treinamento no campo de jogo, mais até para os jogadores que jogaram menos a partida de domingo em Santos. O Vasco volta a jogar no próximo sábado, 18h30 contra o São Paulo, com ingressos esgotados, em São Januário. Um mês muito importante, o mês de outubro, que pode balizar para o Vasco uma condição de estar seguro para o restante da competição. A conta feita pelo departamento de futebol é muito simples. São 13 jogos. Se a gente dividir aí em 3 quadrantes de 4 jogos, vamos colocar aí 4 jogos, cada quadrante, obviamente, 4 jogos, ainda vai sobrar um último jogo. Seriam 12 e o último jogo contra o Red Bull Bragantino. Se o Vasco somar em 12 pontos disputados, pelo menos 6, o Vasco estará em ótimas condições. Terá somado 18 pontos. Mais os 26 que tem, 44, não vai depender absolutamente de ninguém. Provavelmente estará garantido, sem nenhum risco de rebaixamento. E ainda tem o jogo com o Bragantino, que vai ser na última rodada aqui no Rio de Janeiro. Se conseguir uma gordura maior, mais de 6 pontos, melhor ainda. E agora na sequência, o Vasco tem 4 jogos em casa. Vai jogar no Rio de Janeiro contra o São Paulo, depois pega o Fortaleza logo após a data FIFA, pega o Flamengo e pega o Internacional de Porto Alegre aqui, para depois sair somente no dia 29 de outubro no jogo contra o Goiás. Então, tá tudo dentro do previsto. O Vasco conseguiu, em 4 jogos, somar 9 pontos, que foram esses últimos 4 jogos. A derrota por Santos acabou não sendo um prejuízo assim tão grande. É claro que todo mundo queria vencer. E para esse jogo de sábado, o técnico Ramon Dias tem um desfalque. O zagueiro Gary Medel foi expulso em Santos, não vai jogar, a tendência mesmo é que Maicon seja escolhido.
Outras modificações? Olha, ninguém sabe. Ele tem a semana toda. Puma Rodrigues está na Berlinda, Marlon e Peck continuam, já que Rossi está fora. Rossi não voltará nessa partida, assim como Gabriel Dias e Robson Bambu. Os três têm muito mais possibilidade de estar à disposição de Ramon Dias para o jogo contra o Fortaleza no dia 18 em São Januário. Mas a tendência de escalação muito mais para o final da semana. Será que ele vai manter a estrutura? Será que ele vai trazer Peck e Marlon Gomes de novo jogando pelas pontas? E Dimitri Payet, será que vai merecer uma oportunidade jogando ou não está agradando nem quando entra no segundo tempo? Tem muita coisa para ser estudada. O que precisa também se ter muita atenção, e essa semana Paulo Brax vai estar na CBF para fazer cobranças, para entender como é que está sendo desenhado aí essa reta final em relação à arbitragem. Definido está o árbitro. Saiu hoje. A gente avançou ontem o papo. Na nossa tradicional live de segunda-feira eu disse que eram 3 árbitros aqueles que poderiam estar, porque saiu toda a escala, menos do jogo do Vasco. Poderia estar o Braulio da Silva Machado, o Rafael Klein e o Rodrigo José Pereira de Lima. E confirmou. Braulio da Silva Machado, que apitou ontem Botafogo e Goiás, eu disse isso ontem, provavelmente prosseguiria no Rio de Janeiro para apitar o jogo de sábado entre Vasco da Gama e São Paulo. Braulio, que tem 44 anos de idade, é Tubarão, Santa Catarina, apitou 2 jogos do Vasco nessa temporada. Ele apitou o Vasco da Gama 1, Flamengo 4, estava naquele fatídico clássico do primeiro turno. E também esteve no Vasco 1, Galo 0, onde não deu aquele puxão de camisa em cima de Gabriel Peck. Mas não foi assim tanto dos prejuízos, apesar de ter dado muito desconto, muito acréscimo na verdade. Então o Braulio tem 2 jogos. Já o São Paulo, olha, tem um retrospecto ótimo com o Braulio. Os 3 clássicos importantes, 3 sendo 2 de São Paulo, apitados por ele com o tricolor em campo, o São Paulo venceu. 1-0 contra o Palmeiras, 4-1 sobre o Santos e uma vitória sobre o Internacional por 2-0. E o último jogo, a decisão da Copa do Brasil, São Paulo 1, Flamengo 1, Braulio da Silva Machado era o árbitro. Ele vai fazer seu 26º jogo esse ano arbitrando. Ele vai fazer o 28º jogo trabalhando, porque em 2 desses jogos ele foi VAR. É um árbitro que não está aí na prateleira daqueles mais contestados, mas de qualquer maneira o Vasco vai fazer pressão. Jair, o Vasco da Gama deve estar protocolando hoje o pedido de efeito suspensivo para amanhã mesmo, dependendo do relator que for responsável para atender os advogados do Vasco, despachar esse efeito suspensivo para que Jair possa estar em condição de pelo menos compor o elenco para a partida de sábado. O Vasco contestou ontem o resultado de 4 jogos de suspensão de Jair por conta da cotovelada indicada na súmula de Ramon Abate Abel no jogo Vasco da Gama e Bahia lá em Salvador, mas o Vasco não achou correto e por isso vai, como eu disse, protocolar hoje o pedido de efeito suspensivo para amanhã despachar com o relator para conseguir o efeito suspensivo e ter Jair liberado. E para encerrar esse boletim AV de hoje, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, com quem estive em Santos e conversei também bastante, concedeu hoje uma entrevista à Globoesporte.com, mas conversei com o presidente hoje também, sobre essa situação envolvendo o aporte da 777. O presidente Salgado deu várias declarações importantes nessa matéria de hoje, mas a mim hoje me informou algo também muito importante. Ele está em contato com os norte-americanos, porque quer saber da questão do aporte que deveria ter sido pago no dia 5 de setembro. Mas pelo contrato, que segundo me disse o presidente Jorge Salgado, é muito bem amarrado, o Vasco está totalmente protegido, eles têm mais 30 dias, portanto até depois de amanhã, dia 5 de outubro, para pagar mais 125 milhões, porque aí já entra juros e multa. Se eles não pagarem, o Vasco provavelmente, através da associação, vai colocar em prática a cláusula que dá ao clube a possibilidade de reaver parte das ações. O Vasco seria o sócio majoritário. Mas mesmo depois dessa ação, que só pode ser feita uma vez,
Se daqui a 30 dias, portanto no dia 5 de novembro, a 777 pagar o valor de 120 milhões mais juros e multa, volta a ser majoritária na relação da SAF. Perguntei ao presidente Jorge Salgado se tem conversado com os norte-americanos. Ele disse sim, diariamente, para entender. Estão buscando para fazer o pagamento, pelo menos até a próxima quinta-feira, me disse o presidente. Mas me disse também o presidente Jorge Salgado de uma maneira muito pragmática. É cumprimento de contrato. Eles têm que cumprir o contrato. O contrato está amarrado, qualquer coisa, o Vasco volta a ser sócio majoritário da SAF. Eles já colocaram lá quase 200 milhões, 70 mais 120 no ano passado, quase 200 milhões ficariam com aquilo que de direito tem. Com 19% a princípio, são 190 milhões investidos. E aí 1% por cada valor investido. Então, nesse ponto, disse o presidente Jorge Salgado, não me preocupa. Caso eles não permaneçam, vamos ao mercado buscar um novo parceiro. Isso aí não há dúvida alguma. Mas o presidente disse, tenho certeza que os norte-americanos vão cumprir aquilo que prometeram. Estão aí em negociação com o Everton e não ficaria bem, já que na Premier League o crivo é muito maior e muito mais rigoroso, não acertar com um dos seus parceiros, o Vasco da Gama, aí mesmo que eles não teriam o ok da Premier League para fechamento com o Everton. Então, há essa expectativa. Mas, de qualquer forma, se não acontecer até o dia 5 de outubro, o Vasco passa a ser majoritário e aí eles têm até o dia 5 de novembro para reaver essas ações. Caso contrário, ficam como sócios minoritários e o Vasco, com certeza, vai buscar outro parceiro que não os norte-americanos da 777. É uma dúvida. O torcedor pode ficar tranquilo em relação ao dia a dia. Até final do ano, tá tudo ok. Futebol tem dinheiro para pagar salários, para pagar absolutamente tudo, o clube também, funcionários, não há o porquê de ter pânico em relação a isso. Mas, de qualquer forma, é uma situação que é chata, é uma situação que não se esperava, mas que vai se cobrar muito dos norte-americanos. Logo mais no News, a gente traz mais notícias. Em nome da Mais Ágil e também do Honey Caps, estamos encerrando o Boletim AV dessa terça-feira, dia 3 de outubro. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!